Olá, tudo bem? Aqui é a professora Malu e agora eu vou estar falando sobre a determinação laboratorial de umidade e cinzas do papel. Durante o manuseio do papel, são necessários cuidados quanto à exposição do papel à umidade relativa do ambiente. Todo papel, seja ele em bobina ou folhas, pode absorver a umidade relativa do ambiente se ela estiver muito elevada. Geralmente, as embalagens de papel sulfite possuem uma composição de polietileno, ou seja, um plástico que protege o papel da exposição direta da umidade. Ambientação dos papéis. Todo papel, quando é recebido, deve ser ambientado no local onde vai ser utilizado. Isso por um período de 24 a 48 horas. Condições diferentes de temperatura e umidade relativa do ar, como, por exemplo, o estoque do fornecedor, estoque da gráfica, do caminhão e do transportador, podem gerar choques térmicos e causar absorção ou perda de umidade, causando problemas, por exemplo, como rugas, ondulações, encanonamento, fuga de registro e impressão, entre outros. Condições ideais para armazenamento de papéis. Ao abrir as embalagens do papel, somente no momento da utilização, todo o papel que não for utilizado de imediato deverá ser reembalado para proteção contra a exposição à umidade. A estocagem deve ser feita entre 20 e 25 graus Celsius e a umidade relativa do ambiente deve estar entre 45% e 60%. Problemas gerados em ambientes secos. O primeiro deles é o encanonamento, ou seja, as fibras perdem a umidade para o ambiente, tendendo a contrair, gerando encurvamento do papel. Estática. Quanto mais seco o ambiente, maior será a tendência para a formação de eletricidade estática, que causará embolamentos e pilhas mal batidas durante a utilização. Quebra do vinco. Papéis de gramaturas mais elevadas, acima de 150 gramas por metro quadrado, possuem tendência a rasgar nas dobras, devido à perda de umidade do papel. Como é feita a determinação da umidade? Bom, a umidade de um papel está relacionada com a qualidade e composição. E ela pode estar afetando a estocagem, a embalagem e o processamento. A determinação da umidade deve ser feita da seguinte forma: pesar um cadinho calcinado, ou seja, um cadinho já isento de umidade, pesa-se uma amostra de aproximadamente 1 grama, coloca-se na estufa a 100 graus até que a massa seja constante, geralmente em torno de 2 horas. Então tem que pesar de tempo em tempo. Lembra que pesar essa pesagem é sempre feita à temperatura ambiente, então tem que esperar esfriar o cadinho e ele deve ser esfriado dentro de um dessecador para que não absorva umidade, né? E pesa-se a massa do cadinho final até que ela não tenha alteração. O método de secagem em estufa. Bom, então aqui nós temos alguns exemplos de estufas, tá? E essa evaporação geralmente é feita por um tempo determinado. O indicado aí são 2 horas. Bom, esse tempo pode resultar numa remoção incompleta da água se ele estiver fortemente preso por forças de hidratação ou se o seu movimento for impedido por baixa difusibilidade de formação de crosta na superfície. A evaporação ela deve ser feita até a massa constante. Bom, pode ocorrer também uma superestimação da umidade por perda de substâncias voláteis ou por reações de decomposição, dependendo do tipo de papel. Existem dois tipos de estufas, as analógicas e as digitais. A analógica é um tipo de estufa indicado para realizar secagem de materiais de laboratório ou instrumentos, né? E também para controle de qualidade. Ele possui um sistema de convecção natural de ar, ou seja, o ar entra no sistema de aquecimento pela base e nas laterais. A diferença da analógica para a digital está no termostato. O termostato da digital é digital, né, que é onde é feito o controle da temperatura, e ele é automático, né, ela vai aquecendo
até chegar à temperatura determinada. Aí ela desliga, né, até ficar naquele patamar. Quando ela começa a esfriar, ela liga automaticamente. Analógica não, a gente regula tal temperatura e ela fica, ela é feita com um botãozinho. E geralmente nessas estufas analógicas, se tem um termômetro, que é, se for antiga, um termômetro de mercúrio ou um termômetro de álcool que é colocado na parte superior dela. Bom, o cálculo da umidade é feito da porcentagem de umidade é feito da seguinte forma. Subtrai-se da massa inicial a massa final e divide pela massa inicial e multiplica por 100. Aí a gente tem esse teor de umidade. O teor de cinzas significa o quê? É o resíduo inorgânico que permanece após a queima da matéria orgânica do papel. Isso é feito a 1200 graus, né? E a parte orgânica, né? Ela vai ser transformada em gás carbônico, água e dióxido de nitrogênio. Bom, material que a gente precisa aqui. Um cadinho de porcelana previamente aquecido a 1200 graus, ou seja, já calcinado e resfriado em dessecador, né? Para que não pegue umidade. E ele deve ser tarado e numerado. Numerado para indicar qual é o seu cadinho, né? E aí anotar numa folha, né, o peso, a massa desse cadinho. Se usa uma tenaz, né, que é esse material aqui também, uma pinça, uma mufla, que vai ser utilizada a 1200 graus, uma balança analítica e dessecador. Bom, procedimento. A gente, para começar, deve se lembrar que nunca a gente manuseia um cadinho com as mãos, porque nossa mão tem gordura, e essa gordura vai grudar no cadinho e vai alterar a massa dele. Então, a gente marca o cadinho, previamente aquecido, né? Numera ele para saber qual é o seu cadinho, né? E deixa ele identificado. Pesa-se ele numa balança analítica, anota essa massa, e aí a gente adiciona uma massa de 1 a 2 gramas da amostra do papel no cadinho, e anota essa massa também. Aí a gente vai levar até um bico de Bunsen para queimar esse material, com auxílio de um triângulo de porcelana, né, sobre o tripé, até que todo aquele resíduo do papel fique branco ou cinza claro, que é para dar aquela ignição inicial, né? Aí a gente vai colocar já o cadinho numa mufla já pré-aquecida a 1200 graus por 2 horas. Após 2 horas, a mufla vai ser desligada, espera-se resfriar lá dentro. Com o auxílio de uma tenaz, a gente retira o cadinho lá de dentro e transfere para um dessecador para que ele não pegue umidade do ar. Deixa ele esfriar totalmente, né? E após isso a gente pesa numa balança analítica e anota a massa. Bom, como é feito o cálculo das cinzas? Novamente a gente vai pegar aquela massa inicial, né? E vai subtrair da massa final. A massa final a gente vai achar da seguinte forma, né? Pegando a massa do cadinho final, né? Já com o resíduo que ficou lá dentro e subtrair a massa do cadinho vazio, né? Aí a gente divide pela massa inicial da amostra, né? Que foi aquele de 1 a 2 gramas, que foi anotada a massa, e multiplica por 100. E aí a gente tem o teor de cinzas desse papel. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E obrigada por assistir.